Volto aqui com o Maurício Pestana. Maurício, quanto que esse caso tem de racismo, quanto que esse caso tem de machismo? Olha, Caio, é óbvio que quando você tem um caso dessa magnitude, né, e com duas pessoas negras, logo se remete, né, primeiro, por que com essas pessoas negras? E por que entre essas pessoas negras? E aí a gente precisa entender um pouco do imaginário, né? Mais uma vez eu vou retomar um pouquinho do que eu disse. O Silvio Almeida era uma grande liderança, é uma grande liderança de expressão nacional, né? E por isso que eu acho que talvez ele tenha batalhado tanto, tenha lutado tanto. Hoje a gente conversou isso. Ele lutou bravamente, negando, está lutando bravamente. E até na sua demissão, até a sua saída, mostra isso. Por quê? Porque joga ali com simbologias, né? E o próprio ato em si, ele fala de duas coisas que para nós é muito caro. Então, quando você fala de assédio sexual dentro da comunidade negra, é sempre assim, a gente já sabe que historicamente a mulher negra, ela é colocada nessa sociedade, nesse imaginário, como uma mulher, enfim, a ser assediada. Assim como o homem negro também, parece que o homem negro parece que sempre é um assediador. E justo um caso desse, entre dois ministros que se colocam nisso. O que é que você olha, e aí quando você olha para o aspecto racial, quando você olha para esse aspecto em si, exatamente com essa comunidade, exatamente isso. E as pessoas querem, logicamente, uma resposta rápida, inclusive a própria comunidade negra. Então, eu acho que tem um aspecto, sim, do machismo, e tem um aspecto também do racismo por serem pessoas negras, uma vez que nós não temos grandes lideranças negras. Então, a gente se sente, todos nós, se sente atacados, todos nós, e foi o que eu comecei dizendo, todos nós perdemos com isso, porque é justa essa comunidade que é vítima disso. Né? Sabe que eu ouvi hoje uma coisa de um advogado negro aqui do Brasil, que não são muitos, né? Até por essa corrida pela busca dos espaços, né, Pestana, você sabe bem disso. Ouvi ele falar uma frase assim que para mim foi muito forte, que ele disse assim, como somos poucos nos cargos de liderança, quando um negro erra, é como se todos os negros errassem. Exatamente. Os brancos erram todos os dias, o tempo inteiro, e ninguém fica dizendo, olha lá, um branco errou, né? Então eu imagino o peso, eu não tenho nenhum lugar de fala para fazer análise sobre isso, estou apenas dividindo aqui o que eu ouvi e me chamou muita atenção. É isso, os brancos erram o tempo inteiro, não fica ninguém dizendo, esse branco errou. Quer dizer, mas o fato de você ter essa figura que chega no lugar certo, na hora certa, do tamanho e tem essa representatividade que você dividiu aqui conosco, que ganhou, acaba sendo também o canal de transmissão de responsabilidade, assim, vamos dizer. E quando eu falo que todos nós perdemos, obviamente, com essa pessoa que era uma grande liderança e que dificilmente, depois de tudo isso, recupera, por mais que seja aprovado, recupera tudo que ele tinha, mas também a ministra perde. A gente não pode esquecer disso. Porque aí você me pergunta por que a ministra perde? Porque quando passar esse episódio, você tem uma divisão muito grande de pessoas que acham que houve um massacre público. Então nós perdemos, todos nós perdemos de todas as formas. A gente perde politicamente e perde também dois ministros negros. Nós não temos tantos ministros negros, nós temos 5 ministros negros e justo isso acontece com 2 ministros negros, um atrito com 2 ministros negros, que se torna a maior crise do governo Lula 3. Né? Sim, é interessante que eu vi isso numa colega jornalista também, de como, e também ressalto aqui que eu não tenho nenhum lugar de fala para tratar, estou reportando uma conversa que eu tive com uma colega jornalista negra hoje à tarde, dessa coisa do negro carregar a coletividade, né? Então, uma pressão social maior nesse segmento da sociedade para não ter falhas, não ter erros, né? Não cometer irregularidades, né? Porque ele carrega toda a coletividade. Eu achei interessante essa colocação. Tem muito impacto político, tudo que a gente está falando, né? Evidentemente, não só dentro da esquerda, mas para o governo como geral. Tanto que, antes da demissão do ministro, a deputada federal do União Brasil, Rosângela Moro, protocolou um requerimento para que a Câmara convoque o Silvio Almeida. Vamos dar uma olhada no documento. Ele diz, abre aspas, requer que seja convocado o senhor ministro, agora não é mais, né, de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Luiz de Almeida, para prestar esclarecimentos acerca das acusações de assédio sexual. E adiante,
A Rosângela Moro reforça a necessidade do Silvio Almeida comparecer ao plenário da Câmara dos Deputados. Não é em nenhuma comissão de direitos humanos, é no plenário, para esclarecer ao Legislativo sobre as denúncias por supostos episódios de assédio sexual contra as mulheres. Léo, você sente já uma instrumentalização, utilização política do episódio por parte da direita brasileira? Eu acredito que é natural, Caio, não apenas pela direita, né? Acho que o universo político como um todo, mas aí especialmente a oposição, ela joga como um time pequeno, né? Ou seja, no erro do governo, né? E aí esse é um tema que se soma a outros, né? Como, por exemplo, a questão da Venezuela, e a dificuldade do presidente Lula de classificar, né, a Venezuela pelo que ela é de fato, enfim. E tudo isso é aproveitado pelo parlamento, especialmente pela oposição, para poder enfraquecer e gerar constrangimento, né? Eu acho que nesse caso em especial, isso extrapola a questão política, né? A gente está falando do cometimento de uma violência, né, contra uma pessoa, contra talvez outras pessoas, um nível de exposição muito pesado, né? Então eu tenho a sensação que, apesar desse primeiro impulso, né, de trazer essa questão para o Congresso, eu tendo a acreditar que os líderes, principalmente o presidente Arthur Lira, mesmo o presidente Rodrigo Pacheco, não vão deixar prosperar esse tipo de pedido de requerimento, esse tipo de depoimento. Agora, eu acho que tem duas questões sobre a mesa, né, de consequências imprevisíveis, né? A primeira e se o ministro Silvio Almeida, ex-ministro Silvio Almeida, quiser ir ao Congresso? Né? E se ele quiser ir se defender publicamente ao Congresso? Ninguém sabe absolutamente o que pode acontecer, né, a partir daí. E um segundo aspecto aí sim, a investigação não do episódio em si, mas da reação do governo em relação ao episódio, né? Se ele demorou, se ele não demorou, se ele sabia, se ele, né, não tomou as atitudes que ele podia ter tomado. Aí eu acho que esse é um episódio político que pode ser discutido no Congresso. Me parece que os deputados e senadores têm legitimidade para isso. Eu também diria uma outra coisa, cara, nessa mesma linha que ele está falando, de como que a oposição vai se comportar. A gente tem que lembrar bem, e na realidade se esperava alguma ação contra o ministro que viesse da direita, porque o ministro, ele é um dos caras mais odiados pela direita. Eu diria assim, eu sempre coloco num patamar de que depois do Alexandre de Moraes, eu acho que viria o Silvio Almeida, inclusive recebe muitas, e sempre recebeu muitas ameaças desse lado, né? O que há de se espantar é que não foi exatamente desses, talvez, inimigos que talvez ele esperasse, né, que ele tenha público, que viesse esse tamanho dessa crise. E eu não tenho dúvidas de que vão aproveitar e, obviamente, tentar dar o tiro de misericórdia, seja no aspecto político, seja no aspecto diretamente ligado ao ministro, porque o ministro realmente, até porque o ministro mexia com áreas que são de direitos humanos e que são muito sensíveis para esse lado, né? Então, por exemplo, a Comissão da Verdade, né, no qual ele estava levantando um pouco dessas questões relacionadas à ditadura militar no país e uma série de outras pautas que mexia diretamente com um grupo que agora eu não acho que esse grupo vai ficar tudo bem, já não tenho mais, eu acho que vai vir, sim. O que eu acho absolutamente lamentável, eu entendo a política, ela tem seus caminhos, né? Porque essa discussão tinha que caminhar para uma discussão sobre política pública, né? Para tentar, de alguma forma, criar ferramentas para o
não o pós, né? O pós, a gente já é muito ruim nisso. A gente, como sociedade, uma sociedade machista, né? Historicamente, enfim. Mas nem o pós a gente não consegue tratar. A mulher já encontra espaços de acolhimento, a mulher já encontra espaços de escuta, né? Mas ainda assim, olha a crise que está acontecendo agora, né? E a política tinha que correr, mesmo que fosse para usar o Silvio Almeida como algoz, tinha que correr para discutir a política pública para evitar que isso aconteça, né? Mas não é isso que vai acontecer.